Que interessante. Então, digamos, o artesão que faz, o marceneiro que faz um armário, ou aquele que faz uma peça de esquadrilha, uma porta bem montada que faz, ele pode se garantir juridicamente que aquilo ali que ele fez ninguém vai necessariamente copiar, que a lei protege. É isso aí? Exatamente. Um exemplo bem simples, nós tivemos recentemente uma empresa daqui da região desenvolvendo uma tampa plástica para uma embalagem de metal, criou um diferencial significativo. Esse diferencial foi submetido a exame para o INPI, a registro, perdão, de desenho industrial, e o registro foi concedido. Qual é a vantagem, e aí se observa, que esta empresa tem em relação aos seus concorrentes? Esta tampa, onde foi concedido o registro, somente ela vai poder utilizar. Esse benefício, esse diferencial de mercado importante, num segmento muito importante, que é a indústria de plásticos, e com um valor agregado muito baixo, porque uma tampa de plástico ela não tem em si um custo muito grande. Mas há nele, ou nesse desenvolvimento, todo o custo de design, de estudo, de projeto até chegar nessa tampa. E isso é protegido. Houve todo um estudo, um investimento por parte da empresa acreditando nesse projeto e foi bem sucedida. A partir da concessão do registro, ela detém o caráter justamente de exclusividade nessa exploração deste objeto tampa, e ela vai poder fazer a venda do produto de forma com um monopólio, vamos dizer assim, deste mercado com aquela tampa específica. E um detalhe relevante, a proteção de um desenho industrial se estende por até 25 anos, sendo sempre o primeiro momento de renovação de 5 em 5 anos, mas podendo se estender até 5 anos. Que interessante. Realmente eu não sabia disso aí. Então, isso se reporta até o pequeno comerciante, o médio empresário, ele pode se cercar de uma garantia que até então, eu não sei se dizer que tinha, mas para mim, para o meu conhecimento, comecei até agora que existe a proteção, desde que faça os seus, deixar bem claro para o telespectador, desde que faça os seus devidos registros e acompanhamentos, né? Sem o qual... Aí vem uma questão que é muito importante. O sigilo é o segredo do negócio efetivamente. Porque se este objeto for tornado para conhecimento de terceiros, não vou dizer tornado público, mas eventualmente, perde-se o caráter essencial do sigilo, porque qualquer um poderia, enfim, se apropriar desta criação e depositar em seu nome, e aí sim, gerando um fato jurídico de uma discussão depois, onde poderia eventualmente buscar o ressarcimento, desde que provada a invenção ou a anterioridade dessa invenção. É complicado. Para evitar esse tipo de situação, sempre se recomenda o sigilo. Então procure um profissional da sua confiança, exponha este profissional à questão, que ele vai ter o devido cuidado em preservar essa questão de caráter essencial, que é o sigilo, é o segredo. Doutor, o sigilo é o segredo e o segredo é a alma do negócio, né? Voltamos de novo às paródias que sempre são verdadeiras. Mas nesse caso, o inventor, né? Ele tem um fato novo, um produto novo, tá? Os procedimentos burocráticos. Que tipo de documentação que eu preciso? Eu sou inventor. Eu vou levar um produto para o senhor confirma. Não, isso aqui é uma coisa nova, né? Primeira pergunta. O que é necessário? Que tipo de documentação é necessária para mim organizar isso? O que eu preciso fazer para que seja aprovado? Para que eu esteja, esse produto é um invento. Qual é os trâmites que o senhor me orienta a fazer? O que eu faço? Num primeiro momento, feita essa análise, partindo, vamos dizer assim, da ideia de que é patenteável, vamos seguindo dali, para efeito de protocolo no INPI, o procedimento é relativamente simples, salvo um aspecto principal, e esse é fundamental, a descrição da patente. Nisso se resume, ou seja, é um documento jurídico, é uma peça, é um descritivo em papel, onde se relata de forma detalhada o que é essa patente, quais são os benefícios, quais as características essenciais desse objeto, em que este objeto se distingue em relação a outros
que porventura já existam ou similares, para que o examinador lá no INPI, do Departamento de Patentes, tenha a percepção, a visão muito clara de que aquilo sim é completamente inovador e deve conceder o registro. Esse procedimento é longo? Atualmente o INPI tem levado, na análise de patentes, cerca de 8, 9 anos. É bastante longo. Mas daí como é que fica a pessoa que inventa nesse caso? Ele tem uma garantia? Porque daí fica aquela, parece que o inventor, processo é longo, né? A gente tende assim, a gente quer sempre fugir de processo, né? Ainda mais que tem uma coisa que se vê que quer oferir, se vai ganhar, todos vão ganhar. Ele tem alguma garantia nesse período? Existe uma garantia. A lei assegura para patentes de invenção, ou seja, aquilo que é absolutamente novo, inédito, o prazo de 20 anos. Mas aí nós temos a questão, e esses 9 anos, e esses 8 anos, ou mais que correram? A diferença ainda é a garantia, ou seja, se eu tenho um processo que, para a decisão pelo INPI até a concessão da carta patente, tomou um tempo de 9 ou 8 anos, nós teríamos aí mais 12 ou 11 anos, conforme o caso, de proteção. Aí é assegurado, como é essa contagem? A partir do momento da concessão da carta patente, retroage à época em que foi depositado, foi protocolado o pedido de registro, e isto conta o total de 20 anos. Então a diferença de 8 para 20, nós teríamos 12. Esses 12 anos são o período de garantia de proteção para a exploração exclusiva por parte do inventor. Então, nesse período de 12 anos, ele comercializa, industrializa, vende, mas nada impede, isso é importante, que já no protocolo ele negocia essa patente, ele pode negociá-la. O empresário com quem ele está negociando, que tem a pretensão de explorar esse objeto, está ciente dos riscos que seria a não concessão da carta patente. Então ele vai poder apostar no negócio, ele pode comprar essa patente, ele pode licenciar e ele vai auferir renda, lucros em cima já deste objeto, mesmo que ainda não concedido o registro, a carta patente no caso, né? Isso é importante. Então não precisa esperar 8 anos de tramitação. Esse período de tramitação, que aqui no exemplo se fala em 8, porque é uma média, ele é para completa análise do INPI, para que lá no final o INPI decida se vai ou não conceder a carta patente. Se concede, confirma o que já estava antes ocorrendo, ou seja, aquela negociação, o produto, e aí ele vai receber um número definitivo como patente. Antes disto, é possível comercializar já indicando que há um requerimento de patente. Por que essa precaução? Isso é relevante. No objeto, é importante destacar que aquele objeto já foi um objeto requerido junto ao INPI para a patente. Isto alerta ou adverte, vamos até dizer, terceiros mal intencionados de se apropriar achando que aquilo ali não tem dono. Tem dono e está registrado, aliás, protocolado no INPI, aguardando concessão de registro. Não pode continuar, eu achei interessante isso aí. E, na verdade, então, o que o senhor está tentando me dizer, que mesmo na construção de processo, ele tem uma vida própria no comércio. Exatamente. No momento do protocolo, eu já posso me dedicar a buscar interessados naquele meu objeto e vender a minha ideia. Essa ideia, na verdade, ela já está formatada, então eu não estou vendendo a ideia, eu estou vendendo aquilo que o memorial descritivo, a descrição da patente relata. Então eu vou depositar precaução. Primeiro, depositar por óbvio. Aí as empresas sérias, e a gente percebe isso no mercado, elas nem querem tomar conhecimento de uma invenção sem antes o inventor ter tido a precaução, o cuidado de ele protocolar o pedido no INPI. Depois disto, sim, feito o protocolo, aí se examina. Com isto, a empresa, então, ela também se exime de eventual situação que possa gerar algum tipo de conflito, pelo fato de ter analisado antes a patente e depois ter tido lá algum tipo de problema no caminho. Então, na verdade, o inventor, ingressando com um procedimento administrativo,
com todos os formulários preenchidos, com todo o protocolo, ele pode vender. Ele pode fazer uma parceria, ele pode fazer com aquilo ali gira o seu capital. Isso é passivo, então. É tranquilo, é tranquilo. A única questão é o seguinte, na contratação, e aí também se atua nesse segmento, há necessidade de fazer a ressalva, dando ciência à outra parte de que existe uma expectativa de direito, porque o direito vai se confirmar a partir da concessão da carta patente. Ciente disto, não há nada que impeça esse tipo de negociação, porque ela é perfeitamente legal. E a patente, ela serve só para o Brasil? Ela abrange em outros países? Como é que fica? Às vezes o invento é de tão simples ele não aparece. E quando aparece, ele propaga por todo mundo, né? Eu tenho garantia de eu patentear aqui no Brasil. Eu lá para a Europa, eu tenho essa garantia também desse meu produto, ou eu vou ter que fazer alguma coisa diferente para que esteja protegido lá? Como é que o senhor pode dar essa visão técnica do senhor? O que nós temos assim em relação à patente no Brasil, a proteção por 12 meses, num período em que se chama período de graça. Esses 12 meses são um período concedido ao inventor de reflexão para que ele possa eventualmente fazer o pedido de registro em outros territórios, ou seja, em outros países onde ele pretenda explorar essa patente. Mas a proteção ela é no território onde foi depositado. Então, não existe uma patente mundial, salvo se o cara depositar em todos os territórios e evidente que isso tem um custo, né? Então, via de regra, opta-se na orientação ao inventor que ele escolha, em relação àquele objeto que ele tem para divulgar ou para colocar no mercado, que ele proteja nos segmentos de mercado que tenham mais afinidade ou mais consumidores daquele produto que ele pretende proteger. Hoje, se eu chegar no seu escritório, ou chegar num outro escritório de advogado, eu digo o seu, que o senhor trabalha há bastante tempo e tem bastante confiabilidade, se eu chegar com um invento, o senhor me dá a estruturação processual. Posso eu buscar um auxílio técnico também? O profissional do seu calibre indica também um engenheiro que possa assessorar? Primeiro, há necessidade? Se há necessidade, o senhor indica também? Havendo necessidade, ou seja, se a gente identifica a deficiência no próprio invento ou no objeto que ele pretende depositar, nós indicamos ou aconselhamos, e até se for o caso se indica, mas que procure um técnico de confiança para que faça o devido aprimoramento. Às vezes ocorre uma situação também importante que, e aí se sugere sempre a busca prévia também em relação à patente para objetos semelhantes, que o resultado, vindo o resultado desta busca prévia, seja comparado ao objeto e havendo certa semelhança ou risco do INPI, por alguma razão, identificar que não atenda lá os requisitos, novidade, originalidade, etc., que ele proceda, então, numa análise preliminar e faça um redesenho, uma revisão daquele objeto que pretenderia depositar, de modo a torná-lo viável. Doutor, vou lhe convidar outra vez, não tenha dúvida. É gratificante porque tem muita riqueza de experiência o senhor, mas nosso tempo acabou. Desejar, telespectadores, hoje foi surpreendente o nosso conhecimento e aguarde o próximo programa Fala Jurídica, onde sem dúvida alguma vamos ter novos conhecimentos, tão como foi hoje esse nosso programa. Até mais.